Olá, neste vídeo eu trago uma questão que caiu no AlphaVest, onde eu tenho uma circunferência em um ângulo inscrito, ou seja, dentro de medida 18 graus. E esse ângulo determina uma cordinha ali, um segmento azul, com extremos em 2 pontos da circunferência. E este segmento azul, ele é ao lado de um polígono regular inscrito na circunferência também. A pergunta é, qual a quantidade de lados desse polígono? Então, para resolver esse problema, vai ser útil a gente descobrir qual é a medida deste ângulo central aqui, desse ângulo roxo. E para descobrir, eu vou fazer um movimento aqui na nossa figura. E aí, note o seguinte, esse ângulo roxo, ele é um ângulo externo desse triângulo aqui. Porque triângulos, eles têm ângulos internos, 3, né? Mas eles também têm ângulos externos. Um exemplo é esse ângulo roxo. E existe uma propriedade que diz que o valor da medida de um ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos dois ângulos internos não adjacentes. Ou seja, vai ser igual à soma desses dois ângulos vermelhos aqui. Então a gente conhece o valor de um desses ângulos vermelhos, né, que é 18 graus. Mas e o outro? Quanto vale? Então, note que este triângulo aqui, ele é um triângulo isósceles, ou seja, ele tem dois lados de mesma medida, porque dois lados dele são raios da circunferência. E como o triângulo é isósceles, ele também vai ter dois ângulos de mesma medida, que são justamente os ângulos vermelhos. Portanto, o ponto de interrogação vermelho vale 18 graus também. E daí o ângulo roxo, como eu já tinha dito, ele é um ângulo externo, então ele vai medir a soma dos dois ângulos internos não adjacentes, portanto 18 mais 18 graus, que dá 36 graus. Agora voltando para a nossa situação original, agora que a gente já descobriu o que queria, o ângulo roxo de 36 graus, e lembrando que a gente tinha uma corda azul, né, e a gente queria saber, essa corda era ao lado de um polígono regular inscrito na circunferência, e a gente quer saber quantos lados tem esse polígono. Então vou até dispensar o ângulo de 18 graus, que não interessa mais agora, e vou raciocinar da seguinte maneira. O lado azul, ele está associado a um ângulo central de 36 graus. Como a gente tem um polígono regular, que tem todos os lados de mesma medida, então todos os ângulos centrais vão ter que ter a mesma medida também, ou seja, 36 graus. Agora a circunferência, a volta completa, ela vale 360 graus, certo? Então, total de lados, de ângulos centrais, portanto, de lados do nosso polígono regular, vai ser 360 dividido por 36, ou seja, 10 lados. E essa é a resposta, está resolvida a questão. Só para deixar claro, é disso que eu tô falando, tá? Os ângulos centrais todos 36 graus, que dá um total de 10 lados do polígono. E uma lição super importante que a gente precisa guardar dessa aula é que sempre que a gente tiver uma circunferência e um ângulo inscrito, então o que acontece? O ângulo central correspondente a esse ângulo inscrito, tá? Ou seja, que seria este ângulo aqui, ó, ele vai ter o dobro da medida do ângulo inscrito. Ou seja, se o ângulo inscrito aqui medir θ, então esse ângulo central vai medir o dobro, ou seja, 2 vezes o θ, tá? Isso pode acontecer nessa situação que eu acabei de desenhar, mas isso também vale para esse caso aqui, ó, para quando um dos lados, né, do ângulo inscrito, ele é um diâmetro da circunferência, vai valer a mesma propriedade. Aí a gente vai ter o seguinte, se aqui é θ, aqui é 2θ, e vale também no caso quando a gente tem o ângulo inscrito, ele nem pega ali o centro da circunferência, mas vai valer a mesma propriedade do mesmo jeito, tá? Deixa eu desenhar aqui. Então, se aqui é θ, aqui vai ser 2 vezes o θ. Então guarde isso. É isso aí, espero que tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.